Amados, abramos a palavra do nosso Senhor em 1 Tessalonicenses, epístola do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 e 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 e 10. Filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar hoje é comunhão. Comunhão. Após a oração, tá? Vocês começam a contar após a oração. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Amém. Oremos, irmãos, oremos. Deus poderoso, Tu criaste, Senhor, o mundo pela Tua palavra e por essa palavra poderosa que trouxe todas as coisas à existência, do nada. Nós clamamos, Senhor, essa mesma palavra, pelo mesmo Espírito Santo, traga, Senhor, ao nosso coração piedade, traga ao nosso coração fé, amor, todas as afeições, Senhor, que o Senhor requer de nós, toda obediência que o Senhor requer de nós, Senhor, como filhos que servem, que amam a um Pai. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo agora, Pai, disposição da Tua palavra. Fala a nós, Senhor, a Tua igreja, porque a Tua palavra são as palavras de vida eterna e é dela que nós necessitamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola a uma igreja que se reunia na cidade chamada de Tessalônica, uma importante cidade do Império Romano, inclusive uma cidade administrativa do Império Romano. Ela tinha um papel importante em tudo isso. E o interessante, irmãos, dessa epístola é que ela foi, a cidade de Tessalônica foi uma das primeiras cidades que o apóstolo Paulo pregou o evangelho e, inclusive, uma das possíveis primeiras epístolas do Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo. O grande ponto, irmãos, é que quando o apóstolo Paulo foi pregar naquela cidade, embora tenha sido uma das primeiras cidades que ele pregou o evangelho, foi uma das cidades que ele menos passou o tempo. Estima-se que ele passou entre 2 e 3 semanas, conforme a narrativa do livro de Atos. Por quê? Porque Paulo vinha pregando o evangelho e sendo perseguido pelos judeus, e quando souberam que ele estava em Tessalônica, os judeus foram até lá para causar burburinho, para atrapalhar a pregação do evangelho. Então, assim que o apóstolo Paulo chegou lá, 3 semanas depois, ele teve que sair fugido para a cidade de Bereia. Uns poucos convertidos estavam naquela cidade por causa dessa pregação de 3 semanas do apóstolo Paulo. Como os judeus não encontraram mais o apóstolo Paulo, então eles foram perseguir aqueles novos convertidos daquela cidade, Jasão e sua família, e depois de toda a situação ter se acalmado, o apóstolo Paulo, então, enviou para Tessalônica Timóteo, o seu cooperador com o evangelho, seu filho na fé, para que Timóteo pudesse saber, prestar relatório sobre como estavam os crentes de Tessalônica por causa dessa perseguição. Veja, irmãos, a aflição que estava no coração do apóstolo Paulo. É a aflição de um pai, como nós veremos hoje pela manhã à noite novamente, um pai que acabou de ter seu filho nascido, uma mãe que acabou de parir seu filho, e logo em seguida tem que deixar seu filho desamparado, não cuidar do seu filho nas coisas mais básicas do início da fé. O apóstolo Paulo teve que sair, e aquela igreja ficou, obviamente, no coração do apóstolo Paulo, desamparada. Então o apóstolo manda Timóteo, para que Timóteo visse como que aquela igreja estava, e Timóteo, então, preste um relatório ao apóstolo Paulo sobre como ela estava. A primeira epístola, irmãos, aos Tessalonicenses, e essa situação explica exatamente mais da metade da primeira epístola aos Tessalonicenses. Até o capítulo 13, irmãos, o apóstolo Paulo está louvando a Deus porque aquela igreja, a despeito das perseguições, a despeito de terem sido privados do apóstolo Paulo, privados do pregador do evangelho, eles continuaram firmes. Eles não desanimaram na fé, mesmo em meio a perseguições. Então ele louva a Deus por isso. Louva a Deus porque eles evidenciavam
que haviam sido convertidos verdadeiramente. E junto com isso, irmãos, Timóteo levou para Paulo não apenas um relatório de que a igreja estava bem, mas também algumas questões doutrinárias que a igreja passou a ter dúvidas nesse meio tempo. E basicamente, irmãos, as dúvidas giravam em torno da doutrina e da realidade da volta de Cristo. Alguns estavam pensando que Cristo já havia voltado, outros que Cristo não iria voltar, outros que Cristo voltou e ninguém viu. Estava uma confusão no meio da igreja nesse ponto doutrinário. Então Paulo escreve também essa epístola para esclarecer à igreja essa verdade doutrinária e a realidade da volta de Cristo. Antes disso, porém, irmãos, o apóstolo Paulo traz algumas exortações. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12, o apóstolo Paulo traz algumas exortações gerais da fé cristã, para que então, a partir do versículo 13 do capítulo 4, ele começa a tratar da dúvida especificamente com relação à volta de Cristo. Ele dá 3 exortações aqui, irmãos. Uma sobre santidade, outra sobre comunhão e o amor fraternal, e uma outra sobre o trabalho diligente nas vocações. Agora pela manhã, irmãos, nesse dia do Senhor, como havíamos anunciado à igreja, nós vamos ver a segunda exortação que o apóstolo Paulo traz nesse trecho sobre a comunhão. Ora, irmãos, nós estamos num novo contexto de igreja, no sentido de que nós temos um prédio maior, é algo que nós precisamos sempre estar relembrando a igreja, e é o ponto da comunhão, de nós sermos diligentes na comunhão, e é nisso que nós veremos, irmãos, hoje pela manhã, a partir desse texto. Então, queridos, nós veremos 2 aspectos. Primeiro, as questões gerais, ou doutrinas gerais que esse texto nos traz, e segundo, a questão da comunhão propriamente dita, que o apóstolo Paulo traz aqui. Veja novamente, irmãos, o versículo 9, por favor. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Há algumas questões gerais aqui, irmãos, importantes que esse texto nos traz doutrinariamente. A primeira está posta nisso aqui, irmãos. O apóstolo Paulo claramente diz: vocês estão instruídos por Deus de que deveis amar. Veja que interessante, irmãos. A primeira coisa aqui que nos é ensinada, queridos, é que o amor fraternal é ensinado por Deus. O amor fraternal, ou a comunhão dos santos, ela é ensinada por Deus. Não é possível amar verdadeiramente se não se ama como Deus diz que deve amar. Deus ensina, e nós repetimos. Como, irmãos, uma criança que cresce na casa dos seus pais, ela aprende a falar com os seus pais. E ela não simplesmente aprende a falar palavras, mas ela aprende até a falar no sotaque dos pais. Se você for conversar com o Thomas, ele vai falar tia, porque o pai dele chia no T. Mas se você for falar com Laurinha, é tia, porque o pai dela não chia no T. Não apenas as palavras, mas o sotaque. Esse é o ponto, irmãos. Deus, nós só podemos amar, só podemos ter amor fraternal se nós formos ensinados por Deus. Porque Deus é amor. É Deus quem diz o que é amor. E eu só posso amar verdadeiramente se eu aprender a amar com Deus. Vocês foram instruídos por Deus como vocês devem amar, que vocês devem amar. Ora, irmãos, e aqui nós percebemos a loucura do mundo, queridos, quando se levantam para falar sobre amor universal, a fraternidade dos homens, todo tipo de amor é válido, mas totalmente desconsiderando totalmente o Deus que diz: eu sou amor. Deus é amor. Se você quer aprender a amar, você precisa imitar a Deus. Você precisa ouvir de Deus sobre o que é amor. Eles amavam fraternalmente porque eles aprenderam de Deus. Veja, irmãos, mais 2 textos do apóstolo João, por favor. 1 João, capítulo 4, em que explicitamente, como o apóstolo Paulo fala aqui, isso é ensinado, por favor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus,
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor procede de Deus. Deus é amor. Só que Deus também é santo. Só que Deus também é justo. O amor que não é santo, o amor que não está fundamentado na verdade, não é amor. O amor fraternal é um amor que vem de Deus. A comunhão dos santos. E ainda, irmãos, explicitamente, por favor, 2 João, a epístola seguinte, no versículo 1, toda epístola, ela nos ensina isso, e nós já tivemos a oportunidade de expor essa epístola para a igreja, em ocasião oportuna nós podemos voltar a essa epístola, mas em toda epístola o apóstolo Paulo mostra a relação que há entre amor e verdade. Amor e verdade são inseparáveis, uma da outra, e ele explicita isso logo no primeiro versículo. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas a todos os que conhecem a verdade. Amor e verdade são inseparáveis. Ou seja, irmãos, se nós queremos aprender a amar, e especificamente aqui, irmãos, que é o ponto que o apóstolo Paulo está aplicando essa doutrina, se nós queremos aprender a amar aos nossos irmãos, nós temos que ouvir de Deus e aprender de Deus o que é amor. Mas vem a segunda questão, irmão, geral, que o apóstolo Paulo nos ensina, antes de chegar no ponto da comunhão especificamente, que ele diz: vocês foram instruídos por Deus. E a gente pode perguntar, como assim vocês foram instruídos por Deus? Porventura, irmãos, Deus havia ido até eles pessoalmente, lhes ensinado? Ora, querido, a gente sabe, nós sabemos que Tessalônica não foi uma das cidades do ministério de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com vocês foram instruídos por Deus? Por que o apóstolo está dizendo com isso, irmãos? A resposta, queridos, é que envolve a doutrina da pregação e do ofício do ministro do Evangelho, ou do ministério do Evangelho. Quando um ministro legalmente ordenado prega a palavra de Deus com fidelidade, então é o próprio Deus que ensina a sua igreja. Não que o ministro, irmão, seja Deus, longe disso, muito longe disso. Mas explicitamente, irmãos, e nós vamos ver os textos agora, o Senhor nos fala que os seus ministros são os seus embaixadores. Assim como o embaixador representa um rei, e aquele que despreza o embaixador despreza o próprio rei, assim ele faz com os pregadores do Evangelho, os ministros do Evangelho, não por eles, não a pessoa deles em si, mas o seu ofício, o que está sendo feito. O apóstolo Paulo fala, vocês foram instruídos por Deus. Ora, mas não foi Deus que pregou pessoalmente a eles. Cristo não exerceu seu ministério em Tessalônica. Quem foi que pregou o Evangelho para eles? Foi Paulo. Mas Paulo abre a boca para dizer, Deus ensinou a vocês. Tamanha era a convicção do que Deus havia ensinado sobre a doutrina do ministério ou do ministro do Evangelho e da pregação do Evangelho. Se o Evangelho é pregado fielmente por um ministro legalmente ordenado, é o próprio Deus ensinando a igreja. Vejam, por favor, irmãos, Mateus capítulo 10, para que isso fique claro. Mateus capítulo 10, versículo 40. Por favor. Mateus 10, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui, irmãos, o Senhor está falando para os apóstolos e o ministério deles como oficiais. Quem recebe vocês, recebe a mim. Recebe a mim. Por favor, 2 Coríntios, talvez o texto mais explícito com relação a isso. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Veja, por favor, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. O apóstolo Paulo, irmãos, explicitamente diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos como embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Explicitamente, irmãos, o apóstolo Paulo está falando o que é o ministro do Evangelho, ou o que é o ministério do Evangelho. É o embaixador por meio do qual Deus está falando aos homens, reconciliai-vos com Deus. E como nós já falamos outras vezes para a igreja, irmãos, isso é proposital. Ora, mas é um homem, exatamente, para que a confiança esteja na palavra que é ouvida, no evangelho que é pregado, e não em um homem ou um ser angelical que está brilhando e soltando glória e glória. É sem glória, para que a glória esteja na palavra que está sendo pregada, para que os homens creiam no evangelho e não naqueles que são embaixadores. E explicitamente, irmãos, voltemos para Tessalonicenses. Anteriormente, o apóstolo Paulo já havia falado algo do tipo para a igreja, no capítulo 2, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Veja que coisa, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo ainda está louvando a Deus pela conversão daquela igreja, ou pela prova de que aquela igreja havia sido convertida. E veja que ele fala: outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja que coisa fantástica, irmãos. Ele está dizendo para a igreja: vocês acolheram a palavra de Deus, que nós pregamos, não como uma palavra de homem, não como uma palavra, uma opinião, um filósofo que está falando para vocês ideias que ele pensou e ficou elucubrando, não. Como ela realmente é, palavra de Deus. E vocês assim receberam. Por isso aqui, então, irmãos, uma aplicação muito direta para nós, a seriedade sobre quem deve pregar a palavra publicamente. Por isso que o presbítero, a pregação daqueles que foram chamados, preparados e ordenados legalmente para isso. Ordinariamente, esse é o princípio, porque são embaixadores de Deus, para que o próprio Deus esteja ensinando a igreja. E o cuidado, então, que se deve haver com a ordenação de alguém para tal ofício, o que muitas vezes não tem sido atentado, irmãos. Muitas vezes ordena-se à torta e à direita, simplesmente porque o cara aparentou que eu sou vocacionado, mas o cara não tem dons, a igreja não reconhece isso, e o caos está feito. Mas o apóstolo Paulo claramente mostra isso para nós, irmãos. A pregação fiel do evangelho, ela é o próprio Deus ensinando a sua igreja. Ainda, irmãos, um terceiro ponto geral aqui para nós. A prática do que é ensinado é perceptível em alguém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala claramente no versículo 10, a primeira parte. Vocês não apenas foram ensinados por Deus, veja, ele fala, na verdade, vocês não foram só ensinados por Deus, na verdade, estás praticando isso mesmo. O que foi ensinado, vocês estão praticando. Para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Irmãos, Paulo enfatiza que eles não somente foram ensinados, mas estavam vivendo, praticando o que foi ensinado. Em Atos dos Apóstolos, irmãos, veja que coisa. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 11, os crentes de Bereia são louvados acima dos de Tessalônica, porque eles examinavam a Escritura, conferindo o que estava sendo pregado. Enquanto o apóstolo pregava, eles conferiam a Escritura, mostrando a necessidade da igreja estar atenta à pregação do Evangelho. E então Lucas, que escreve Atos, exalta os crentes de Bereia, dizendo: os crentes de Bereia, os bereanos, eram mais excelentes que os de Tessalônicas, onde Paulo estava uma cidade antes, porque eles examinavam a Escritura enquanto o apóstolo Paulo pregava. Mas, irmãos, a igreja de Tessalônica, alguém pode pensar assim: poxa, depreciou a igreja de Tessalônica? Não. Paulo louva a igreja de Tessalônica porque não simplesmente ou não somente ela estava examinando a Escritura, ela estava vivendo a Escritura. Vocês realmente estão vivendo o que vocês foram ensinados por Deus. A igreja de Tessalônica é louvada por viver o que é ensinado. Então veja, irmãos, não é suficiente para os cristãos simplesmente ouvirem o seu dever,
mas devem viver o dever, queridos. Uma coisa é ser ensinado, outra coisa é viver o que foi ensinado. E Thomas Watson diz: muitos cristãos são como peneiras. Coloca uma peneira na água e ela vai estar cheia de água. Mas tire-a da água e logo tudo se esgota. Assim são alguns irmãos, enquanto ouvem o sermão, eles parecem que são cheios. Mas logo quando param de ouvir a pregação da palavra, parece que nunca foram molhados pela palavra. Não é simplesmente, irmãos, estar imerso, isto é, aprender, mas viver o que foi ensinado. Os crentes de Tessalônica, irmãos, são bem-aventurados. Vejam, por favor, Lucas, por favor. Lucas, capítulo 11, versículo 27. Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. É dito: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Os que ouvem a palavra e aguardam. Tiago, irmãos, fala a mesma coisa. Feliz é o homem que ouve atentamente a lei do Senhor e a pratica. Porque o homem que ouve e não pratica é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e logo se esquece. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, em Mateus 7, 24 e 26, diz que aquele que ouve as suas palavras e a põe em prática é um sábio. É como um sábio construtor que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Os crentes de Tessalônica, irmãos, eram exatamente assim. E todo aquele que ouve a palavra de Deus em sua palavra e a pratica é louvado, no sentido de que o Senhor se agrada disso. O Senhor se agrada disso. E quarto, irmãos, no tocante ao ensino da piedade, veja, nós nunca chovemos no molhado, como diz o nosso ditado. Nós nunca chovemos no molhado. O apóstolo Paulo diz, irmãos, ainda no versículo 10. E na verdade, estás praticando mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos a progredirdes. Veja, ele falou, vocês já são ensinados, vocês estão vivendo, mas a gente ainda vai fazer isso. Vou exortar. Isto é, vou encorajar, vou incentivar. Por quê, irmãos? Porque no tocante à doutrina, à piedade, nós nunca chovemos no molhado, irmãos. Nunca é demais repetir. O apóstolo Paulo diz: eu não necessitava escrever mais, mas eu vou escrever de novo. Eu vou exortar, pois eles haviam aprendido e mais, já estavam vivendo. Porém, ainda assim, o apóstolo Paulo insiste em falar que deveriam progredir e amar mais e mais aos irmãos, queridos. Isso nos mostra, irmãos, que devemos ter humildade e não pensarmos que nós já aprendemos o suficiente e que não necessitamos de ser lembrados de mais nada na palavra do Senhor. Não, irmãos. Quando o apóstolo Paulo faz isso, ele nos mostra que nós devemos estar atentos a todo o tempo à palavra que vem de Deus. Não que seja algo que pretensamente nós já aprendemos, que nós já ouvimos, mas nós devemos, irmãos, estar sempre prontos para sermos ensinados mais. Sem dúvida, queridos, vindo da palavra de Deus, que é inesgotável, aquela doutrina que já foi até aprendida, ela pode ser mais bem compreendida, ela pode crescer em compreensão, crescer em fé, crescer em coerência no nosso coração, crescer, fazer-nos com que cresçamos em amor, cresçamos em vivência. Há sempre mais, irmãos, para o crente que está disposto a se colocar debaixo da instrução da palavra de Deus. O nosso coração, queridos, o nosso coração é fácil de esquecer aquilo que é verdadeiramente precioso para nós. Já percebeu que com muita dificuldade nós esquecemos de coisas inúteis, mas com muita facilidade nós esquecemos de coisas importantes. E quando nós colocamos isso no tocante à espiritualidade, à piedade, a carne, ela milita com clareza contra isso, irmãos.
Por isso é importante nós estarmos sempre sendo relembrados. Por isso, irmãos, a necessidade do dia do Senhor ser toda semana, para nós toda semana estarmos sendo lembrados da palavra do Senhor, o que é que nós somos, o que é que nosso Senhor é e como nós devemos viver. Assim, irmãos, como nós comemos mais de uma vez e em diferentes dias o mesmo prato, especialmente se for o seu prato favorito, e nós não reclamamos disso, pois é um novo dia e exige novos nutrientes. Assim também, irmãos, podemos e devemos ouvir mais de uma vez sobre uma mesma doutrina, pois precisamos disso pela fraqueza do nosso coração, que é rápido e fácil em esquecer e não ver aquilo que foi aprendido. Constantemente, irmãos, sermos lembrados. E quinto, queridos, quinto e último nesse aspecto geral, por mais maduros e firmes que estejamos em algum ponto da doutrina, necessitamos ser encorajados sempre. Enquanto nós estivermos, irmãos, nesse corpo carnal, assim deve ser, conforme Calvino falou comentando esse texto. O que quer que apareça em nós, em alto estado de excelência, o que quer que nós já tenhamos aprendido ou estejamos vivendo da forma mais excelente possível, ainda assim, devemos desejar mais e sermos melhores, porque nosso Deus é perfeito. E qualquer que seja o alto nível de excelência, nós ainda não somos perfeitos. E devemos, então, irmãos, estar sempre dispostos a aprender mais do Senhor. Por isso, queridos, o alimento dominical, como falei, da pregação da palavra. Por isso, irmãos, jamais devemos nos gloriar de que nós já chegamos lá. Por isso, queridos, não há um só momento em que nós possamos dizer: eu não preciso mais ler a Escritura, eu não preciso mais ser instruído pela palavra, eu não preciso mais ouvir a pregação, eu não preciso, etc, etc, etc. Como muitos crentes que já chegam na certa idade, soberbamente abrem a boca para falar tais coisas. Não. Aquela igreja já estava vivendo o que foi aprendido. Mas Paulo fala: ainda assim eu digo, amem mais. Amem mais aos seus irmãos. Tenha mais comunhão com os seus irmãos, porque isso é fundamental e necessário. E então, queridos, vem o segundo ponto doutrinário desse texto, que é o amor fraternal propriamente dito, ou a comunhão dos santos. Explicitamente, irmãos, o apóstolo Paulo fala qual é o ponto que ele está ensinando aqui para a igreja. Versículo 9, no tocante ao amor fraternal. Amor fraternal é amor para com os irmãos. E aqui ele não está se referindo à irmandade carnal, isto é, o meu irmão de sangue, mas à irmandade da família de Deus, a irmandade espiritual, os crentes, a comunhão dos santos. É isso que o apóstolo Paulo está se referindo. E especialmente ele fala no versículo 10, vocês têm feito isso com os irmãos em toda a Macedônia. Paulo, irmãos, está tratando aqui da comunhão dos crentes. Ele diz, irmãos, que eles foram ensinados sobre amor fraternal. E quem os ensinou foi Deus. E nós vimos o que significa ser ensinado por Deus, né? O apóstolo Paulo, como pregador do evangelho a eles, ministro do evangelho, foi que pregou o evangelho a eles. E então vem a pergunta, irmãos. Paulo foi o primeiro e único pregador daquela igreja até Timóteo chegar a eles. Foi o primeiro e único pregador daquela igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, passou 3 semanas ensinando aquela igreja. Então perceba esse ponto, irmãos. Quando nós nos deparamos com o tempo que o apóstolo Paulo passou ali, de 2 a 3 semanas, e que em 2 e 3 semanas, dentre tantas coisas que poderiam ser ensinadas, nos é notificado que o apóstolo Paulo ensinou a eles sobre o amor fraternal, a comunhão dos santos. Então, irmãos, nós aprendemos uma coisa. Aprendemos e percebemos que o amor fraternal e a comunhão dos santos é de grande importância à fé cristã e à vida cristã. Você consegue perceber isso, crente? 2 a 3 semanas o apóstolo Paulo passou lá. 3 sábados pregando o evangelho ali, ensinando naquela igreja. O único pregador daquela igreja. Ele fala: vocês foram ensinados sobre amor fraternal. Na classe catecúmenos que o apóstolo Paulo fez com esses crentes, ele encontrou espaço para ensinar prioritariamente sobre a comunhão dos santos, sobre o amor fraternal. Em outras palavras, irmãos, do pouco tempo que Paulo passou ali, ele separou o tempo para ensinar sobre isso, pois isso é muito importante. Ora, irmãos, se a comunhão dos santos é tão importante assim,
ao ponto do apóstolo Paulo priorizar isso, não deveríamos nós, queridos, nos esforçar para nutri-la e desfrutá-la em abundância em nossa igreja local? Não deveríamos nós ouvir exatamente o que o apóstolo Paulo fala? Não importa o quanto nós já amemos, não importa o quanto nós já tenhamos comunhão com um ou com o outro, progridamos mais, prossigamos em amar mais, prossigamos em ter mais comunhão. Em tudo isso, irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra a importância da comunhão. Então, por exemplo, querido, você sabe o nome de todos os seus irmãos na sua igreja local? Você conhece um pouco da história de cada um deles, da luta que ele passa? Por isso, alguns outros exemplos práticos. Famílias, convidem casais jovens para uma refeição na sua casa. Casais, convidem moças e rapazes para uma refeição, ou outros jovens casais para uma refeição. Saiamos juntos, irmãos, para programações. Quando é convocado um cinema, não há nada de... Não vai ter um estudo da palavra ali. Nós vamos ver um filme. Mas nós vamos estar juntos. É chamado para ir para a praia, nós vamos desfrutar da criação do Senhor juntos. É chamado para jogar bola, nós vamos nos machucar juntos. Nós vamos estar em comunhão, vivendo a irmandade, queridos. Usufruamos de momentos de lazer, que não são, irmãos, é que é importante deixar claro, momentos de lazer não é atividade evangelística, programativa para convidar pessoas. É para a igreja ter comunhão uns com os outros. Usufruamos desses momentos, queridos. Dê um passo em direção. Não espere que outros deem na sua direção. Convide, converse, chame, se aproxime. E se derem um passo em sua direção, não resista e não se faça de difícil. Dê o seu coração e receba o coração para que haja amor fraternal, irmãos. Se a comunhão é tão importante, então, queridos, veja só, se a comunhão é tão importante, então reprovado estão aqueles que pretensamente buscando comunhão esfacelam a igreja. E aqui, irmãos, eu começo com essa primeira reprovação porque ela é sutil. Haverá uma ou outra reprovação mais clara. Mas essa primeira reprovação refutando um erro que é no meio da igreja evangélica, queridos. Como é que se faz isso, irmãos? Como é que pretensamente querendo fortalecer a comunhão se esfacela a igreja e atrapalha a comunhão e o amor fraternal? Veja, é grupo dos jovens, grupo das mulheres casadas, é grupo dos homens casados, é grupo dos irmãos que se reúnem na casa tal, no bairro tal, e então a igreja local fica totalmente esfacelada em grupos que não se relacionam um com o outro. É aquele grupinho que faz tal programação dissociada do restante da igreja. Quando aquele grupinho faz uma coisa, não é a igreja que fez, é aquele grupo que fez a coisa. E então, irmãos, chega o absurdo de competições entre esses tais grupos. Ou o grupo tal fez tal coisa e não a igreja. Como, por exemplo, eu vi certa vez o aniversário do pastor, né? E fizeram uma homenagem no meio do culto. E aí, veja, é o grupo tal que está presenteando o pastor. Aí daqui a pouco vem, pastor, isso aqui é o presente da igreja. O grupo tal está presenteando, mas agora é o presente da igreja. Veja, irmãos, o grupo tal que tem um caixa financeiro que vai fazer tal e tal investimento, quando as ofertas da igreja estão baixas e mal conseguem pagar as coisas, como eu já testemunhei. O grupo tal da igreja tem um caixa, mas a igreja não está conseguindo pagar o pastor direito, nem pagar a água, a luz do prédio. Ou então, o grupo tal é quem fez socorro aos necessitados, não a igreja, não os diáconos, não os responsáveis pela administração das ofertas e socorro aos necessitados, mas o grupo tal. O grupo tal tem sua própria reunião de oração, quando eles não se fazem nem presentes na reunião de oração que é para toda a igreja. O grupo tal exige isso e aquilo outro do conselho, porque o grupo tal foi que elegeu tal e tal presbítero como seu representante. E o grupo tal termina por só tendo comunhão com o grupo tal. E não se pode falar, irmãos, como alguns falam, mas isso é pelo mau uso dessas estruturas. Não. Isso é da natureza dessas estruturas. Isso promove o esfacelamento da igreja. Embora aumente a comunhão entre um pequeno grupo, esse pequeno grupo fica isolado e não mais se relaciona com o resto da igreja. Obviamente, irmãos, e naturalmente, os diversos tipos de irmãos que estão em diversos momentos da vida buscarão uns aos outros para apoio, para auxílio, mas nunca, irmãos, com toda a segurança, nunca e jamais a Escritura prescreve ou autoriza seccionalização ou segmentação da igreja
em grupos por quaisquer que sejam os critérios, idade, sexo, momento de vida, ou bairro em que se mora, muito menos líderes sobre esses que não sejam unicamente os que são ordenados por Deus e eleitos por toda a igreja, os presbíteros e os diáconos. A igreja é uma grande sociedade e não deve ser internamente dividida. O nosso esforço deve ser pela comunhão orgânica e total, o amor fraternal dos irmãos. Um jovem amando um velho, uma mulher casada amando uma jovem casada, um casal recém-casado imerso na vida de um casal que tem 30 anos de casado, um homem de 40 anos jogando bola com um jovem de 17. Isso é amor fraternal, irmãos. Como é que se pode levantar contra isso? Isso é a verdadeira comunhão dos santos. O que está na igreja há 10 anos se relacionando abundantemente com aquele que chegou há um mês. Isso. Do contrário, nós sabemos as explicações disso, irmãos. Quantos não se queixam? Aquela igreja cheia de panelinha. Pastor, quando converso com outras pessoas de outras igrejas, eu estou em tal igreja há tanto tempo, mas ainda não consegui me enturmar, porque são os grupos fechadinhos. Por que isso? Por causa dessa estrutura, irmãos, que não encoraja a um amor fraternal. Então, veja, irmãos, vivemos em comunhão quando o mais velho se relaciona com o jovem, conversando, vivendo e trabalhando juntos. Como, por exemplo, essa ocasião da mudança que nós tivemos, irmãos. Nós tínhamos irmãos mais velhos, como o nosso Pedro, que matou de vergonha um bocado de jovens, pegando peso, e nós tínhamos irmãos mais jovens, na casa dos 20 anos. Estavam os dois ali trabalhando juntos, brincando, conversando, comunhão, tendo amor fraternal, um ajudando o outro. Mulheres casadas com as moças solteiras, homens casados com os rapazes solteiros, os jovens ajudando as famílias com seus filhos, as famílias ajudando os jovens em suas dificuldades, casais sem filhos, em comunhão com os casais com filhos. Isso, irmãos, é a igreja vivendo comunhão de uma forma orgânica e no dia a dia. Isso não é impor sobre a igreja uma coisa, forçar. É a vida sendo vivida em amor fraternal. É a vida sendo vivida em comunhão. Não precisaríamos, irmãos, de estruturas criadas nem artificiais para fazer isso, se o nosso coração pulsasse o amor fraternal. Outro exemplo prático, irmãos, já foi mencionado, mas explicitando mais ainda. Vamos à praia e todos os tipos de irmãos se fazem presente. Não só os jovens. A igreja se faz presente. Vamos jogar bola juntos. Vamos fazer um churrasco juntos. Outro exemplo, reunião de oração e doutrina. Reunião de oração e doutrina, irmãos, é para nós orarmos uns pelos outros. Ali é posta a comunhão e o amor fraternal. Eu sei qual é a luta do meu irmão e vou poder orar por ele não só na reunião de oração, mas no culto doméstico. Eu vou saber o que ele está passando e ser instrumento de Deus em termos de oração, irmãos. Um abrindo o coração para o outro, um compartilhando os fardos com o outro. Diante de nós, irmãos, está postos diversos exemplos como nós podemos aumentar a comunhão e o amor fraternal entre uns com os outros, irmãos. Ainda, queridos, segundo, nesse ponto ainda, é algo que devemos progredir sempre, queridos. O primeiro ponto dessa questão da comunhão especificamente, irmãos, é a importância dela. Veja, em pouco tempo, o apóstolo Paulo ensinou sobre isso, mostrando a importância da comunhão para a vida cristã. Agora, queridos, vejamos a importância de nós progredirmos sempre nela. Cada vez mais, irmãos, ele diz, vocês devem progredir cada vez mais. E para que haja, irmãos, progressão, precisamos sempre pensar no que nós podemos progredir. Pense em seu relacionamento com os seus irmãos. Pense no que você pode fazer para ter maior e melhor comunhão. Se porventura você tem dificuldade com alguém, pense em como resolver isso. Se porventura você é uma pessoa difícil, pense em como mortificar essas barreiras para que haja comunhão e avance a comunhão. Pense em meios como você pode estar mais próximo dos seus irmãos, queridos. Terceiro, queridos, e por último, a comunhão dos santos consiste nisso, amar uns aos outros. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo poderia ter usado aqui a palavra comunhão, mas ele usa a palavra amor fraternal, para mostrar que a comunhão, queridos, dos santos, não é simplesmente, embora faça parte, estar juntos, estar em uma programação juntos. A comunhão, queridos, envolve amar. Envolve amor. Conheça o seu irmão para amar. Envolva-se para amar. Disponha-se, se abra, se dê. Ame o seu irmão.
Amor, irmãos, envolve serviço, envolve disposição de estar juntos, envolve contribuição, envolve ouvir, envolve falar no tempo certo. E diversos trechos do Novo Testamento, irmãos, nos mostra isso. E para encerrarmos, veremos um texto que nos mostra abundantemente isso. Romanos 12, por favor. Romanos 12. Versículo 9. Romanos 12, versículo 9. É dito: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei-vos com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, queridos, além de tudo isso, também é reprovado os chamados desigrejados, aqueles que, dizendo-se cristãos, dizendo-se professantes da fé em Cristo, excluem-se deliberadamente da comunhão dos santos, dizendo: a igreja só tem hipócrita, a igreja é pecadores, a igreja é isso, a igreja é aquilo outro, uma série de desculpas de algo que é essencial à igreja. Não é possível viver a fé cristã sem a comunhão dos santos, sem amor fraternal, irmãos. Por isso são reprovados esses, e até mesmo aqueles que, estando na igreja local, agem como desigrejados, desprezando a sua igreja local, desprezando os irmãos daquela igreja, desprezando o ministério da palavra que ali está presente. Queridos, que sejamos diligentes na comunhão dos santos, na nossa igreja. Continuemos buscando diligentemente e conscientemente isso. Ame, esteja próximo, sirva, se dê, receba, para que em tudo isso, irmãos, o nosso Senhor seja glorificado. Amém. Oremos, queridos. Senhor Deus, a Tua palavra nos diz, Senhor, conforme o apóstolo Paulo fala, inspirado por Ti, que antes de Ti, Senhor, nós vivíamos nos odiando uns aos outros e provocando uns aos outros. Vivíamos buscando nossa própria glória, Senhor. Mas em Ti, Senhor, feitos Teus filhos, somos incluídos numa só família. Não a fraternidade universal da humanidade, Senhor, porque a única fraternidade universal da humanidade é posta em Adão, e essa é a morte e a condenação, Senhor. Mas a irmandade dos santos, não a irmandade, Senhor, ideológica, política, mas uma irmandade espiritual, Senhor. E agora, Pai, podemos abrir a boca e chamarmos uns aos outros de irmãos. Sim, Senhor, com pecados ainda, muitas vezes machucando uns aos outros, mas em tudo isso, conforme o Senhor fala em Provérbios, como ferro afiando ferro, sendo aperfeiçoados para a glória, Senhor. Que o Senhor nos faça, Pai, a Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, amarmos cada vez mais uns aos outros no amor fraternal, amarmos a comunhão dos santos, desejarmos estarmos uns com os outros e desfrutarmos uns dos outros, e amarmos e servirmos e sermos servidos, Senhor, uns pelos outros. Abençoa-nos como igreja, porque sabemos, Pai, que uma das marcas de uma igreja verdadeira não é simplesmente, embora principalmente, e de uma forma indispensável, a pregação do evangelho fiel, a doutrina fiel, a ministração fiel dos sacramentos, mas também, Senhor, a comunhão dos santos verdadeira, sendo vivida de uma forma amorosa, Pai. Dar-nos, Senhor, essa marca, e que nos amemos, e que nós nos amemos uns aos outros, conforme o Senhor requer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.